Fala aí, pessoal. Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Ontem um amigo meu me mandou uma mensagem às 7 horas da manhã perguntando se eu confiava no Thiago Nunes. Eu falei, porra, meu irmão, a temporada mal começou e você já está pensando em trocar de treinador? Pois bem, esse meu amigo voltou hoje, no mesmo horário, perguntando se, na minha opinião, o Botafogo tinha elenco suficiente para avançar a fase de grupos da Libertadores. Mandou o link de uma matéria do GE que recuperava algumas falas do Thiago Nunes na coletiva pós-jogo, né, a vitória sobre o Madureira, estreia no Campeonato Carioca. Eu falei, vou te responder no YouTube. Aproveito, falo para todo mundo. Antes de começar a falar sobre o que realmente interessa, vou pedir para vocês deixarem um like, que é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês se inscreverem e ativar as notificações. E tem um plano de membros do setor visitante a partir de R$ 5. Vocês ajudam bastante. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela algumas falas recuperadas do Thiago Nunes na coletiva. Começando por aqui. Temos um bom elenco, temos um elenco competitivo, com jogadores individualmente com bastante qualidade. Quando falo que não temos um super elenco, é porque não temos um elenco milionário e galáctico. Se colocarmos os demais elencos do Brasil, não estamos no top 4, mas um pouco mais para baixo. Precisamos ter essa régua para entender que o ponto forte do Botafogo é o coletivo, assim como no ano passado, e esse ano não vai ser diferente. Acho que o Thiago já começa aí a trabalhar, né, um certo ajuste de expectativa na torcida do Botafogo. De certeza, a gente não está no top 3 dos melhores elencos. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, na minha opinião, estão numa prateleira acima dos demais. A gente está ali naquela confusão da segunda, mas talvez o Botafogo não seja nem um dos primeiros ali do segundo escalão. A gente tem o Fluminense campeão da América, o Inter mais forte do que no ano passado, o Corinthians fez muitas contratações, tem que ver se dá liga, e o São Paulo, né, perdeu o Dorival, acho que se tivesse o Dorival vinha mais forte, o Carpini é uma incerteza, mas é um elenco bastante interessante, o Lucas Moura está num nível bem acima aqui do futebol brasileiro, e o Thiago já está ali trabalhando, né, essa ideia que o torcedor tem de que esse ano o Botafogo vai brigar por títulos, o Botafogo vai repetir o primeiro turno do ano passado. Acho difícil, mas o tema principal aqui dessa live, desse vídeo, não é nem saber, né, o que vai acontecer com o Botafogo no final da temporada, porque, cara, ainda tem essa janela para fechar e depois ainda vai ter uma outra janela, ou seja, as coisas vão mudar bastante ao longo da temporada. Mas hoje, na minha opinião, o elenco do Botafogo está mais fraco do que no ano passado. Está mais fraco do que o ano passado. Pode ser que o Mazuco, o Tairo, o Textor, o Brito calem a nossa boca até o final desse mês, mas por enquanto eu vejo um elenco do Botafogo inferior ao do ano passado. E depois ele fala aqui, ó, o elenco é competitivo e tem totais condições de nos levar à fase de grupos da Libertadores. Mas tem uma série de fatores que a gente tem que treinar e evoluir para chegar em condições de igualdade com a equipe que a gente vai enfrentar até essa conquista. Bom, o elenco é competitivo e tem totais condições de nos levar à fase de grupo da Libertadores? Na minha opinião, no papel, sim. Acho que o Botafogo tem condições com esse time de chegar à fase de grupos da Libertadores. Agora, uma coisa é no papel, outra coisa é na prática. A gente vê ainda um elenco do Botafogo, parece, tanto o campo quanto a arquibancada ainda não superaram tudo o que aconteceu no ano passado. O clima vai ser hostil. A tolerância vai ser muito próximo de zero. Esses caras vão conseguir lidar com essa pressão, porque vai ter muita pressão para o Botafogo chegar à fase de grupos da Libertadores. Se não chegar, vai ser mais uma grande vergonha depois da maior vergonha de todos os tempos. Então pode ser que tenha alguns jogadores que tecnicamente sejam melhores do que os dos outros times, mas mentalmente estejam numa condição inferior. Então, é suficiente tecnicamente no papel? É,
Mas e aí na prática? Então a gente queria ver um time mais renovado. Tanto é que, acho que se a gente for pegar essa primeira partida, os melhores jogadores foram aqueles que chegaram depois. O Jefinho, talvez tenha sido o nome do jogo, o Lucas Alter e o Alexander Barbosa se apresentaram ali sem sentir muita pressão, mas outros jogadores tiveram que conviver com a torcida ali, ó, fungando no cangote, né, atenta, exigente, não permitindo um erro de passe, um chute errado. Então, será que mentalmente a gente está pronto para passar para a fase de grupos da Libertadores? Aí já é uma outra pergunta que a gente vai ter que ver essa resposta dentro de campo. A gente não acompanha os treinamentos, eu não conheço pessoalmente nenhum jogador, não sei como eles lidaram com isso nessas férias e agora nesse início de temporada. E acho que é uma coisa a se observar. E aí também tem que ter o trabalho do Thiago Nunes para trabalhar o psicológico desses caras, né? E a gente entrar numa condição boa para disputar com o Melgar e o Aurora e depois com o Bragantino ou o Águilas da Colômbia. Uma coisa que também me preocupa é se a gente pegar o Bragantino também que derreteu no final do Campeonato Brasileiro, tá? O Bragantino conseguiu uma vitória em 7 jogos. O Bragantino estava sendo cotado ali para ser campeão, para disputar com o Botafogo, o Palmeiras, e no final fez uma campanha bem parecida com a nossa. Uma vitória nos últimos 7 jogos, só ganharam do Curitiba em casa. Então, também não é esse bicho-papão. E não fez grandes contratações. A gente não sabe se o Léo Ortiz fica. Teve um reforço, acho que veio do São Paulo, que era um lateral direito jovem do São Paulo, o Natan. Então o Bragantino não se reforçou loucamente a ponto de assustar e mentalmente eu acho que é uma equipe ali que está, até por ser um time muito jovem, né? Mas sofreu os mesmos problemas do Botafogo. Agora, tem uma outra questão que ela é mais ampla do que isso, né? Que o Botafogo tem time suficiente para ir à fase de grupos da Libertadores? Teoricamente tem, já respondi. Agora, o objetivo da temporada é esse? É levar o Botafogo até a fase de grupos da Libertadores e aí depois está tudo certo? Conseguimos a classificação no início da temporada, jogamos a fase de grupos, passamos, caímos nas oitavas, terminamos o campeonato em 10º e fomos eliminados nas oitavas de final da Copa do Brasil. Porra, é isso que vocês querem? Porque com o time que a gente tem, é mais ou menos isso aí que pode acontecer, né? E aí tem uma outra coisa. A fase de grupos da Libertadores, a fase prévia, a fase preliminar da Libertadores, ela termina no dia 13 de março. A janela de transferências, ela fecha no dia 7 de março. 7 de março fecha a janela de transferências. Então, o Botafogo não tem como esperar o resultado da fase preliminar para se reforçar. O elenco do Botafogo que vai jogar uma possível fase de grupos, que vai jogar as fases iniciais da Copa do Brasil e que vai jogar o primeiro turno inteiro do Brasileirão, vai ser o elenco que a diretoria fechar nessa janela. A gente vai entrar na fase de grupos, se o Botafogo conseguir, com o elenco da pré. Então o Botafogo precisa reforçar, porque não dá para ter aquela a gordurinha para depois da pré-Libertadores. Assim, o Botafogo conseguiu classificar, agora vai ganhar mais dinheiro da televisão, vamos trazer um cara foda, porque agora a gente tem dinheiro e, a fase de grupos é mais difícil, a gente precisa de um jogador extra classe. Não vai dar para fazer isso. Tem que trazer até o dia 7 de março. E até o dia 7 de março, a gente não sabe se vai conseguir avançar para a fase de grupos. Então, assim, quais são os objetivos do Botafogo na temporada? Se for só se classificar para a fase de grupos, eu acho que com isso aí dá. Mas a gente tem que pensar mais alto. E o Botafogo tem claramente lacunas que precisam ser preenchidas nesse elenco. Saiu o Gabriel Pires, e aí? Saiu o Diego Costa, e aí? Já não tinha o reserva para o Eduardo, vai ser o Diego Hernandes? Vamos ver, vamos apostar no moleque, né, que no ano passado não vingou. Tem os jogos aí do Campeonato Carioca para a gente colocar, mas para mim não é suficiente para a gente dar um salto. Pode até se classificar para a fase de grupos da Libertadores, mas que maneira, hein? Troféu, fase de grupos do Brasileiro, não, da Libertadores. Ganhamos o troféu ali, fase de grupos da Libertadores. Porra, a gente quer mais. A gente quer um time brigando nas cabeças no Brasileiro, a gente quer um time avançando nas fases mais agudas da Copa do Brasil, na Libertadores a mesma coisa. E aparentemente, pelo menos na minha opinião, a gente ainda não tem
elenco suficiente para esse tipo, né, de objetivo. Está demorando muito. Eu sempre adotei aqui uma postura de mais calma, mais paciência, falando, oh, ainda tem tempo. Ainda tem tempo? Tem, mas cada vez tem menos tempo. Daqui a um mês a gente vai estar viajando para a Bolívia ou para o Peru. A gente vai estar viajando para jogar uma partida muito decisiva na altitude. E aí? Cadê o lateral direito? Cadê o volante? Cadê o zagueiro? Tem que trazer mais um zagueiro também. Precisa ir pelo menos mais 4, 5 reforços. E até agora a gente não viu nada. Com esse time aí pode avançar para a fase de grupos da Libertadores? Pode, mas e aí? Não vai ganhar porra nenhuma. Né? Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês sobre as falas do Thiago Nunes, sobre o que o Botafogo pode alcançar nessa temporada com o que a gente tem hoje. Esperava mais a tal agressividade, né, do John Textor. Mostrou ali uma pseudo-agressividade ao tentar trazer o Rollaser e o Medina, mas parou por aí. Esse outro troféu que a gente vai levar na temporada também, negociou de igual para igual com o Benfica, complicado. Mais tarde eu volto para a gente trocar uma ideia, amanhã tem jogo, estarei lá no estádio Newton Santos e a gente vai se falando. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, ative as notificações e quem puder também tem um plano de membros a partir de R$5. Valeu!